diretamente da Igreja Plenitude do Senhor, a pregação da santa e gloriosa Palavra de Deus. E vamos ler dois versículos que se encontram em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, que diz: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Aleluia. Amém. Graças a Deus por essa passagem bíblica. Podeis sentar em nome de Jesus. Esse texto, para nós, Deus nos conduziu a falar nesta noite de como vencer a opressão da tirania maligna, com base nesse texto em que Deus contemplou e tomou decisões a favor de Israel para libertá-los daquela grande tirania opressiva, tanto no seu aspecto religioso como no seu aspecto político, social. Estava tudo dificultando a bênção de Deus na vida do seu povo. E Deus estava decidido a trabalhar a favor do seu povo. Deus estava decidido a libertar seu povo daquele terrível opressão de muitos anos já. Diz assim, né? Segundo a introdução da Bíblia de Estudo Pentecostal, o livro do Êxodo relata os atos históricos e redentores de Deus. E aí também, dando prosseguimento às promessas feitas a Abraão, que foi com a libertação de Israel do poderio egípcio. Então, Deus começou a agir com base em suas promessas. Promessas essas que Deus já havia anteriormente falado. E de forma que Deus tem se mostrado, desde o Éden, Deus tem se mostrado Salvador. Deus tem providenciado. Mas, quando Deus escolheu Abraão, Ele lhe fez promessas. E a partir de Abraão, Isaque e Jacó, gerou as 12 tribos que formou a nação de Israel. Mas eles estavam ainda presos. Outra coisa também que Deus nos quer mostrar é sua autorrevelação, ou seja, Ele mesmo revelando-se ao seu povo e ao mundo. Essa é a sua autorrevelação e também, da mesma maneira, sua revelação geral para todos, em todo o mundo. E também a sua revelação progressiva. Aos poucos, no caminhar, no decorrer da história de Israel, no decorrer da história do mundo, Deus vai se revelando até que chegue o dia de Jesus Cristo, né? A qual se comemora, as religiões cristãs comemoram
o nascimento de Cristo, no fim do ano. Então, até que chegasse Jesus Cristo, Deus estava levantando Moisés como um salvador para um Israel cativo, um Israel que estava no cativeiro há 430 anos, como bem sabemos, né? Então Deus deu a Israel Moisés como salvador e legislador do seu povo, ainda por 40 anos depois que saíram do Egito. Então, nesse tempo que o povo já havia 430 anos sendo oprimido e maltratado por causa da sua fé, através de um faraó que não conhecia José. José já tinha morrido há muito tempo e, com o tempo, ficou no esquecimento. E por causa do povo de Deus crescerem no Egito, se levantou uma espécie de inveja satânica mundana para destruir o povo de Deus, para o povo de Deus não crescer, ou matar as crianças e para que as mulheres se misturassem com os egípcios e perdessem, né, a sua origem, né? Então, é semelhante também ao que aconteceu quando Jesus nasceu. Nós vemos muita semelhança entre Moisés e o próprio Jesus Cristo, tanto na perseguição, na palavra, na salvação, como também, aleluia, a salvação que foi dada a todo o povo de Deus. Então, meus queridos, primeiramente Deus se revelou a Moisés. Não que Moisés não conhecesse Deus, né? E aí a gente vai observar que, mesmo a gente conhecendo Deus de uma certa forma, ou como Jó conhecia, né? Só de vista, só de ouvir falar, muitas vezes nós não temos essa intimidade, né, com Deus, o suficiente para Deus revelar alguma coisa. A gente apenas aceita Jesus, mas Deus queria mais do que isso do seu povo. Ele queria, além de libertar o povo da escravidão do Egito, ele queria que o povo andasse pelo caminho da retidão, pelo caminho da santidade. Então seria como você espera que Jesus Cristo se revele em sua vida? Como Deus se revelou a Moisés? É interessante quando a gente para refletir que Moisés estava conduzindo um rebanho, né? E ninguém sabe o que se passava na mente dele para ir mais à frente, ir mais longe, até chegar ao monte Horebe. E Moisés foi conduzido por Deus, a sua mente, certamente Deus, ele havia sentindo alguma coisa, né? A gente pode imaginar até o que se passava na mente de Moisés. Uma certa ansiedade, uma certa, um certo incômodo. Porque Moisés já havia 40 anos que estava em Midian, e ele estava apacentando o rebanho de seu sogro. Não era rebanho dele, era do seu sogro. Então imagine que Moisés não tinha esse tipo de posse. Mas Deus logo iria lhe entregar um rebanho maior. Era rebanho de pessoas, rebanho de gente que era mais
que é mais complicado ainda, né? Ele iria trabalhar com mentes completamente diferentes. E ali seria um grande desafio para o homem de Deus. Então Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, e Deus lhe quis lhe dar maiores responsabilidades. Então, como Deus fez? Deus atraiu Moisés. Como Deus atraiu Moisés? Através de uma sarça, ou melhor, um arbusto, que pegava fogo, que estava em chamas, mas não queimava os galhos nem as folhas, se tiver folha, né? Do arbusto. E Moisés viu aquilo e foi atraído por aquela visão que ele mesmo chama de grande visão. Nem sabia ele que Deus iria mostrar a ele coisas ainda maiores, né? Durante os seus 40 anos de peregrinação. Não é verdade? Então Moisés precisava sair do plano natural, né? É o plano natural em que ele estava, rotineiro, todos os dias apacentava ovelhas, levava para o pasto, depois trazia de volta, dava água, enfim, era todo um processo repetitivo, de vários anos. Então o coração de Moisés certamente estava inclinado, né, a Deus. Ele teve muito tempo para pensar, refletir, analisar, e chegou até o monte Horebe, que, segundo os historiadores, parece ser o mesmo monte Sinai. De modo que depois que o povo fosse liberto, Moisés iria retornar com este povo para as proximidades desse monte. E esse monte ficou conhecido como vários nomes. Por exemplo, o Monte de Moisés. Porque Deus apareceu a Moisés através de uma sarça ardendo em fogo. E Moisés, por curiosidade, fez a volta e chegou mais perto. Ele queria ver de perto aquilo, né? Deus despertou nele a sua curiosidade para que ele chegasse mais perto, para que ele passasse do plano natural, ele iria passar para o plano espiritual. Ele iria ter contato com Deus, ele iria ter comunhão com Deus, ele iria escutar o próprio Deus falando e dando as instruções necessárias. Então, primeiramente, já no plano espiritual, ele teria que, quando Deus falou para ele, ao se aproximar da sarça, Deus pediu que ele tirasse as sandálias ou os sapatos, para que ele pudesse estar, porque Deus disse que ali era santo, terra santa, lugar santo, por causa da presença de Deus. Deus estava ali. E aquele que se aproxima de Deus deve buscar a santificação. E Moisés, nesse ato simbólico, deveria tirar o seu calçado para que pudesse estar pertinho de Deus, ouvindo Deus, em comunhão com Deus, para que ele pudesse ter intimidade com Deus. Diz a carta a 1 João, capítulo 1, versículo 3, que e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. De modo que esta mesma palavra referente ao povo de Israel também se torna importante e necessário para o povo de Deus
da atualidade, né? Os mesmos princípios prevalecem de Deus para nós. Porque Jesus Cristo é a continuação do plano de Deus. Porque se a gente analisar, a gente vai ver que tudo no Antigo Testamento, ordenado por Deus, muitas das coisas foram transitórias, né? Moisés foi transitório, muitos dos profetas foram transitórios, menos Jesus. Jesus foi eterno, né? Se cumpriu, porque ele era filho de Deus. Ele é filho de Deus. Aleluia. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos em comunhão com Deus. Nós passamos a ter conhecimento de Deus. O nosso conhecimento de Deus, pela comunhão, afeta os nossos relacionamentos. Seja relacionamento vertical ou horizontal. Quer dizer, o nosso relacionamento de irmão para irmão, pessoa para pessoa, como também o nosso relacionamento para com Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Lá no 33, no capítulo 33 e versículo 12 do mesmo livro, Deus disse para Moisés: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então a primeira coisa para se ter comunhão com Deus é ter conhecimento de Deus. O primeiro conhecimento que temos de uma pessoa é o seu nome, né? O nome de uma pessoa significa muito, né? Para nós conhecermos uns aos outros. Então Deus, primeiramente, se revelou pelo nome. E Deus disse: conheço-te pelo teu nome. Não é importante isso? Será que Deus conhece a cada um de nós pelo nome? Será que Deus conhece também você que está nos ouvindo pelo nome? Você acredita nisso? Que Deus te conhece pelo teu nome? Se Deus nos conhece pelo nosso nome, é porque Ele quer manter relação de amizade. Como é dito a respeito de Abraão. Abraão tornou-se amigo de Deus, porque ele teve tanta intimidade com Deus, que Deus o chamou de amigo. E quando mantemos a nossa intimidade com Jesus Cristo, Ele também nos chama de amigo, porque o amigo sabe coisas da nossa intimidade. O verdadeiro amigo, né? Sabe coisas da nossa intimidade. E nós sabemos coisas a respeito de Cristo e Cristo a respeito de nós, por causa da intimidade. Por isso que é importante a gente sair do plano natural de ser religioso, de estar somente na igreja ou não estar na igreja. Nós temos que, antes de estar na igreja, nós temos também que ser igreja. A gente tem que ser igreja em todas as circunstâncias. Amém? Por isso? Amém. Aleluia. Porque se um dia a igreja faltar, se um dia estivermos em guerra, que Deus nos livre, mas tem muitos lugares do mundo que passaram por guerra, por perseguição, e as igrejas deixaram de existir, e as reuniões deixaram de existir,
Mas as pessoas continuaram sendo fiéis ao Senhor Jesus. Então nós estamos sendo treinados por Deus para estarmos em comunhão uns com os outros e da mesma forma com Deus. E que possamos resistir todas as investidas malignas contra nós, contra a sua igreja. Porque Deus, Ele quer ter comunhão com todos. A Bíblia mesmo diz no Novo Testamento que se for possível, tendes comunhão com todos. Se isso for possível da nossa parte, devemos ter comunhão com todos. Primeiramente, no versículo 6, Deus se revela pelo seu nome, porque Ele disse: eu sou o Deus de teu pai. Então, Deus, Senhor, da sua descendência, desde Abraão. Então, quem eram os pais de Moisés nessa circunstância? Os pais de Moisés, Deus estava falando de sua descendência. Quer dizer, o que veio antes dele. Não o que veio depois, né? A descendência depois, mas a de Abraão, até chegar nele. Então ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que Deus se identifica desta forma? Eu sei que muita gente sabe. Porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E porque também há uma esperança de que a morte não é o fim daquele que teme a Deus. Se Deus estava dizendo desta forma, é porque Abraão não deixou de existir. Isaac não deixou de existir. Jacó também não deixou de existir. Eles estavam vivos com Deus. Por isso que Deus é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque Deus é o Deus de vivos. Aleluia. Glória a Deus. A terceira coisa que Deus demonstrou aqui foi o conhecimento do problema em que Israel estava passando no Egito. Israel estava sendo oprimido já há muitos anos. E Deus disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que o chicoteavam, chutava o seu balde de água para que eles não bebessem, ou que chutava a sua comida para que eles não comessem. Havia uma perseguição muito clara, em que só restava uma solução. A aflição era tão grande que o povo clamou, foi despertado a clamar a Deus, para que Deus desse solução àquele problema, porque estava sendo muito grave, pessoas estavam morrendo maltratadas, chicoteadas, pisadas, passando fome, necessidade. As crianças estavam sofrendo, todo mundo estava sofrendo fisicamente, espiritualmente. As pessoas não tinham liberdade para servir ao Senhor, para Deus. Por isso que a opressão, ela é tirânica, ou seja, é uma tirania que não é de Deus. A opressão, ela
aperta tanto as pessoas que as pessoas sofrem por causa da opressão. E não é bom se acostumar com a opressão maligna. Porque você tem Deus, porque você pode buscar Deus, você pode clamar, e Ele te ouvir e te libertar das tuas opressões. E Deus demonstrou, evidentemente, conhecimento do caso. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Porque Deus nos conhece pelo nome, mas Ele também conhece que somos falhos, que somos fracos, que somos necessitados e que passamos aflições. E Deus não tem prazer na nossa ou na sua infelicidade. Deus tem prazer na sua felicidade. Mas, por isso, nem por isso, felicidade não existe também sem sofrimento. Porque sempre que buscamos ao Senhor, passamos por luta, por sofrimentos. Mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Então Deus disse, porque conheci as tuas dores. Então vem a pergunta, como Deus conhece as nossas dores? Se Ele é Deus, Ele nunca passou por isso que nós passamos, porque Ele não é humano, Ele é Deus. E não há nada que possa fazer Deus sofrer. Isso é o pensamento humano. Mas na verdade, se a gente pensar, a gente vai ver que Deus, ou melhor, Jesus, que é Deus, sofreu desde Adão e Eva. Deus começou a sofrer, irmãos, amigos. Deus começou a sofrer desde lá. E não é à toa que a palavra de Deus no Novo Testamento diz que o Espírito Santo, ele fica triste quando a gente desobedece a Deus. A gente faz que o Espírito Santo se entristeça. Mas como? Será que Deus tem sentimentos? Ora, irmãos, raciocine. Se Deus é uma pessoa, se Deus é Deus de amor, se Deus é Deus de compaixão, Deus de misericórdia, é Deus de bondade, então o seu caráter, um pouco do seu caráter também está em nós. E foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos criou. E Deus nos criou segundo a sua imagem. Então nós temos de Deus sentimentos e Deus tem sentimentos. Mas os sentimentos de Deus, por exemplo, a ira de Deus, pode ser para nós, para os seres humanos, um sentimento negativo. Mas a ira de Deus não é como a ira do homem. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Por quê? Porque Deus não é o homem para que minta. As imperfeições que vieram sobre nós através do pecado, desde o jardim do Éden, não foi a autoria de Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo, o Satanás, seja lá o que for, ele peca desde o princípio e que ele é o pai da mentira. Então, por isso que o pecado veio ao mundo e nos corrompeu a humanidade. Então, Deus está isento do pecado, mas Ele sente as nossas necessidades. Ele sabe, Ele conhece
as nossas necessidades. Além de nos conhecer pelo nosso nome, Ele também conhece as nossas necessidades, porque a Bíblia diz aqui que Ele estava atento ao que estava acontecendo com o seu povo no Egito. Deus está atento a tudo que acontece no mundo, tudo que se passa no coração humano e que desagrada a Deus. Deus está atento. Não pense que se você seguir o caminho mau, você vai se livrar de ter um encontro com Deus. Eu espero que esse encontro seja agora, um encontro de arrependimento, que seja um encontro de choro, um encontro de arrependimento, agora nesse tempo presente, para que você possa receber a Jesus Cristo como Salvador de nossa alma, de nossas vidas. Por isso, meus queridos, Deus também nos liberta dos sentimentos negativos. Amém? Deus nos liberta dos sentimentos negativos. Vejam bem, no Salmo 31. Eu sei que essa passagem do Salmo 31 se repete em vários outros salmos. No versículo 10, Davi, o homem de Deus, o rei, passou por aflições tão grande a ponto dele dizer: porque minha vida está gasta de tristeza. Vou repetir: porque minha vida está gasta de tristeza. Ele estava sendo consumido pela tristeza. E os irmãos sabem o que a tristeza pode provocar no ser humano, né? A depressão. Então o que ele fez? Para você ver que Deus tem sentimento. Ele pediu misericórdia. A quem? A quem tem misericórdia? Quem? Deus. Então Davi pediu misericórdia no versículo 9, porque o seu corpo e a sua alma estava abalada grandemente pela tristeza. Em segundo lugar, ele confiou em Deus. Ele disse, também no versículo 14, Tu és o meu Deus. Entenderam? Tu és o meu Deus. Não tem outro. Não tem outro igual. Não tem outro que possa me dar a resposta que eu preciso. Só Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Significa que Ele tem controle, que Ele sabe, que Ele pode, que Ele faz e que Ele quer fazer em nós, nos livrando das opressões do mundo. E Ele disse, tem o versículo 14, né? Ele disse, ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Então nós vemos aqui também a bondade de Deus. E vimos também que a bondade de Deus está destinada àqueles que creem, que crê e que temem ao Senhor. Então, existe essa possibilidade que não é remota, mas que é verdadeira, que é certa, de Deus nos ouvir. Porque Ele já ouviu, Ele já demonstrou, Ele já deu resposta. A Davi, quantas vezes nós podemos imaginar
Quantas situações Davi, por exemplo, passou com seus inimigos à porta, com seus inimigos o seguindo por todo canto. Aí no versículo 8, dessa passagem que nós lemos, Deus toma uma decisão. Ele viu o povo sofrendo. Ele viu e ouviu o povo sofrendo. E ele decide, portanto, desce. O que está em cima, desce. Para mostrar que Deus não está ausente do mundo. Deus não está ausente das pessoas. À medida que nos aproximamos de Deus e que mantemos comunhão com Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E também, Jesus disse, pedireis o que quiseres. Vós não tendes pedido nada ainda. Peçam, mas peçam segundo a vontade de Deus. Não peçam para vocês esbanjares. Nós estamos aqui também com a ajuda de Tiago, né? Que escreveu também a respeito. Como também Pedro e outras passagens semelhantes da Bíblia. Então, no versículo 8, Deus desceu para livrá-lo. Deus, quando Ele desce, quando Ele manda a sua resposta, quando Ele manda o seu anjo, quando Ele manda a sua unção, quando Ele manda o seu poder, é porque Ele está decidido a livrar o seu povo. É porque Ele está decidido a agir na vida do pecador. Porque Ele está decidido a mudar as condições, dando liberdade. O que Deus mais quer é que o homem seja liberto. Naquele momento, o povo estava sendo escravo dos egípcios. Mas Deus queria livrá-los das mãos do Egito, e continua o versículo, e para fazê-los subir daquela terra. Então, o povo estava numa situação ruim. Estar embaixo significava uma situação ruim, opressiva, humilhante, desgastante. Deus precisava tirar o seu povo de lá. Deus precisava fazer o seu povo subir. Da mesma maneira que Jesus vai fazer a sua igreja subir. Da mesma maneira que Jesus vai tirar a sua igreja da terra, a igreja vai subir. Amém? A igreja vai subir. Deus quer tirar a igreja da terra, para depois purificá-la. Os pecados, as injustiças não podem permanecer na terra o tempo todo. Um dia vai ter que findar. Um dia vai ter que cessar, acabar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus queria levá-los para uma terra boa, uma terra larga, espaçosa, né? Aquele que está oprimido está em aperto, sofrendo tirania, às vezes dos homens e às vezes do diabo, às vezes da sua própria carnalidade, mas tudo isso por trás é diabólico. Então Deus não suporta que o homem seja presa de Satanás. Deus quer que o homem seja liberto para servir ao Senhor, para adorá-lo, para estar em comunhão com Deus, para se santificar, para ser separado para Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Uma terra boa, larga, espaçosa. Porque a opressão não permite espaços. O espaço de uma prisão é muito pequeno. Às vezes até uma prisão domiciliar se torna pequeno. Porque o mundo é grande, né? O mundo é grande. Então nós precisamos de espaço. E a gente só vai encontrar espaço em Deus. A gente só vai encontrar liberdade em Deus. Jesus disse que: vinde a mim todos que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Então, toda vez, irmãos, que você se sentir que está oprimido, clame a Deus. Não se conforme com a situação. Não blasfeme, não reclame, como se Deus fosse o culpado. Porque a palavra de Deus diz de que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. Verdadeiramente, nós é que reconhecemos as nossas falhas. Nós temos que nos arrepender para que tenhamos a liberdade necessária, para que possamos nos sentir na largueza de Deus, né? Nós temos que ter espaço para nós, para a nossa família, para Deus, de maneira que Deus quer o melhor para nós, mas nós temos que ser fiel. Então, todo sofrimento que não é permitido de Deus para o nosso crescimento, seja rejeitado, né? Seja expulso pelo clamor e pela obediência à palavra de Deus. Deus disse em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas as pessoas parece que só entendem a última parte do versículo. Comereis o melhor da terra. As pessoas só entendem essa parte. Não entendem a primeira parte. Se me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes. Se houver uma pronta obediência ao Senhor, uma espontaneidade, uma voluntariedade, uma decisão da nossa parte em obedecer ao Senhor, em confiar nele, em clamar ao Senhor, nós teremos o melhor da terra. Nós comeremos o melhor da terra. Não significa que a gente vai esbanjar. Não significa que a gente vai ostentar. Não. Mas o pouco que nós tivermos será multiplicado. O pouco que nós tivermos será de felicidade. Mesmo que algum dia tenhamos, que Deus nos livre, de dormir uma noite com fome, se estivermos em Deus. É terrível para quem já passou por essa situação. É terrível para quem está passando por essa situação no dia a dia. É terrível para quem está mendigando, né? É terrível para quem não tem expectativa. Para quem não tem onde morar. Para aquele que não tem emprego.
para aquele que perdeu o seu emprego e não pôde mais pagar o seu aluguel e teve que morar na rua. É terrível. Mas mesmo assim, Deus está vendo. Deus está vendo quem provocou isso. Deus está vendo quem não se prontificou para ajudar, né? Então é sério, irmãos. Então Deus tomou a sua decisão enviando Moisés. E, queridos irmãos, terminando o versículo 8, que diz: primeiro eu anotei o versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E quando a gente lê também o versículo 8, só um momentinho que eu encontro. O versículo 8, Êxodo capítulo 3, versículo 8. Disse o Senhor: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus. Presta atenção aqui, ó, a terra dos cananeus. Havia lá um grupo de pessoas, um grupo de nações. Os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Todos estavam lá morando indevidamente. Era uma nação inimiga de Deus, era uma nação inimiga de Israel. E Israel teria que combater com eles para tomar posse da terra. Então, Faraó, irmãos, amigos, era apenas o primeiro obstáculo. Viria depois um grande obstáculo, um terrível obstáculo também. Aqueles povos estavam ocupando a terra indevidamente. De maneira, irmão, que Deus nos quer ver feliz. Mas isso não significa que vamos passar por lutas, que vamos ter inimigos. Mas nós só podemos vencer o nosso inimigo pela fé, pela oração, pela santificação, pelo clamor a Deus. Porque o nosso inimigo é invisível, é o inimigo de todo mundo. Então, as pessoas não são nossas inimigas no sentido correto, porque elas são usadas pelo inimigo. Mas o inimigo de nossas almas é que precisa ser combatido ferozmente. Então, comer o melhor da terra é aquilo que pudermos plantar e colher. Você quer colher o melhor da terra? Então plante boas ações. Plante a boa semente, que você vai colher a boa semente. Se esforce. Não se entregue à desesperança. Anime. Peça a Deus força
para Ele te livrar da opressão maligna, da opressão do homem. Porque a pressão que é dada sobre as pessoas que trabalham, em certo ponto, é bom, porque incentiva as pessoas a trabalhar melhor, a empreender, a buscar solução, a buscar conhecimento, a se aperfeiçoar, a se atualizar. Mas, por outro lado, o excesso de pressão causa opressão pela tirania. Por isso que muitas pessoas não podem vir para a igreja. Trabalha, não tem folga, não pode estudar porque não tem tempo, não pode ir para a igreja porque não tem tempo. Muitas coisas elas não podem fazer porque não tem tempo. Que Deus possa iluminar o coração. É claro, não é culpa só dos empresários, mas é culpa do ser humano. É culpa do sistema. Mas precisamos de Deus também nessas ocasiões, para sermos sábios. Porque a gente se mata de trabalhar e no fim não se tem nada o suficiente. Mas também depende do ponto de vista, né? Então são coisas também relativas, mas o certo é que devemos escapar das tiranias, não pela força, pela violência. Nós precisamos de oração, nós precisamos orar, precisamos ler a palavra, mas também nós precisamos ter boas atitudes, comportamentos. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos contribuir com Deus. E contribuir com todos. Para que tudo seja para o bem de todos. Em nome de Cristo Jesus. Eu não sei se foi pesado, né, dizer isso, mas é assim e muito mais do que eu estou falando. Cada pessoa que passa por essa experiência de opressão, de pressão do dia a dia, se sente mal com isso, né? Se sente tristeza com isso, se sente até doente por causa disso. E vez por outra, as pessoas morrem, são hospitalizadas, adquirem doenças crônicas. Mas Deus, Ele pode nos libertar de todo mal. Ele pode nos dar força para vencer de todo mal. Porque Deus é um Deus de promessa e Deus tem promessas para nós, tem coisas boas para nos dar. Embora em meio ao sofrimento, às lutas, mas Deus pode reverter a nossa situação, a sua situação. Basta você crer. Basta você obedecer ao Senhor, porque Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para passar pelas necessidades que passamos, pelas dificuldades que passamos. Jesus Cristo, Ele se cansou, Ele teve dores, Ele foi um homem de dores, Ele foi um homem experimentado nos trabalhos. Portanto, Ele pode muito bem nos direcionar corretamente. Aleluia. Graças a Deus por isso, né? Lembre-se, irmãos, para terminar, para concluir a nossa mensagem de hoje, que o pecado, ele nos oprime muito mais. Não são só as doenças,
Mas o pecado, ele oprime muito mais, porque ele ataca em todas as frentes, através das doenças, através dos acidentes, através das violências, através das necessidades, do desemprego e muito mais. Então o pecado leva o homem não só a morrer, mas se distanciar de Deus eternamente. Mas Deus quer que o homem se aproxime de Deus. Assim como Deus criou a forma de atrair Moisés para perto de si, Deus tem mandado Jesus. E Jesus disse: a todos atrairei a mim. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E obrigado por nos assistir e por ter vindo à igreja em nome de Jesus. Amém?